Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos estudar o que é o grau de um monômio, ok? Mas nós vamos estudar mais especificamente dos monômios inteiros racionais. Vamos ver também o que é isso, o que é um monômio racional inteiro. O grau de um monômio racional inteiro é definido pela soma de todos os expoentes que aparecem na parte literal. Vamos ver o que é isso. Exemplo: 3x ao quadrado, y ao cubo, t. Primeiro, eu posso dizer que isso aqui ele é um monômio racional inteiro. Por que ele é racional? Ele é racional, pessoal, porque não aparecem raízes aqui na parte literal, ó, onde tem as nossas variáveis, não aparecem nem raízes e nem expoente fracionário. Se aparecer raiz ou então um expoente que seja fracionário, ele não vai ser racional, ele vai ser irracional, tá ok? Então vamos lá, grau de um monômio. Para saber o grau desse monômio aqui, ó, eu vou ter que somar todos os expoentes da parte literal. Veja bem, a parte literal aqui é x ao quadrado, y ao cubo, t. Então basta que eu some, ó, o expoente do x, que é 2, mais o expoente do y, que é 3, mais o expoente do t, que é 1. Olha, quando não tem nada aqui em cima, quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Então, vamos lá. 2 mais 3 mais 1 vai dar 6. Então, eu digo que esse daqui é um monômio do sexto grau. Ele é um monômio racional inteiro do sexto grau. Outro exemplo. Nessa daqui, 3ab ao cubo. Por que ele é racional? Ele é racional porque não tem raiz na parte literal, ó. E também não tem expoente fracionário. Por que eu levo em consideração esse expoente fracionário também, gente? Porque o expoente fracionário, a gente já viu que ele pode ser transformado em radiciação, não é isso? Então, não ter radical e nem ter expoente fracionário garante que ele é racional. Se ele tivesse um desses dois, ele seria irracional, tá ok? Vamos ver aqui qual é o grau desse monômio. O grau desse monômio, basta a gente somar aqui, ó, o expoente do A, que é 1, coloquei aqui, e o expoente do B, que é 3. Ó, 1 mais 3 dá 4. Então, esse aqui é um monômio do quarto grau, ok? Eu não vou me preocupar com o expoente da parte numérica, somente da parte literal, tá ok? Vamos para mais um exemplo. 2a sobre 3. Isso aqui também é um monômio racional, porque sua parte literal não contém raiz e nem contém expoente fracionário. E ele é inteiro, porque na parte do denominador não contém letras. Olha, ele vai ser inteiro, gente, quando no denominador não tiver letras, ok? Não tiver variável. Então, apesar desse aqui ter uma fração, que é o 2/3, eu não considero que ele é fracionário. Eu considero que ele é inteiro. Por quê? Porque na parte do denominador só tem números, não tem letras, ok? Vamos ver como é esse daqui. A parte literal dele é só o A. O A está elevado a 1, não tem nem soma para fazer. Ó. Boto só o 1 e digo que ele é um monômio do primeiro grau. Muito simples, né, gente? Isso é o grau de um monômio. Só que o grau de um monômio, gente, ele também pode ser visto com relação a uma determinada variável. Como é isso? Ó, vai ser o seguinte. Aqui eu tenho um monômio, exemplo, tenho um monômio 4x ao quadrado y, e eu quero saber o grau desse monômio com relação a uma determinada variável. Se eu quiser saber o grau do monômio com relação à variável x, eu digo que ele é 2. E se eu quiser saber com relação à variável y, eu vou dizer que o grau é 1. Então, vamos lá. Ó. Eu posso dizer que esse aqui é um monômio racional inteiro. Vocês já sabem por que é racional e já sabem por que é inteiro. E digo que ele é do segundo grau com relação a x. E se eu perguntasse com relação a y? Com relação a y, ele seria do primeiro grau, ok? Porque o expoente do y é 1. Vamos para mais exemplos que a gente fixa bem melhor isso. Nesse aqui, 3xy ao cubo, z ao quadrado. Eu posso dizer que esse aqui é um monômio racional inteiro do terceiro grau com relação a y.
Por quê? Porque y está elevado ao cubo. Se eu quisesse saber com relação a z, seria que grau? Seria segundo grau. Se eu quisesse saber com relação a x, ele seria do primeiro grau, tá bom? Vamos para mais um exemplo. AXYZ, isso aqui é um monômio. Esse monômio é racional, porque não aparece raízes aqui na parte literal. E ele é inteiro, porque embaixo dele, aqui ó, no denominador, contém o número 1. Não é? Todo número eu posso dizer que contém o 1 na parte do denominador. Então, ele é inteiro. Vamos lá, vamos saber que grau é esse monômio. Esse é um monômio racional inteiro de primeiro grau com relação a z. Olha aqui, com relação a z, ele tem o expoente 1, então ele tem grau 1. Se fosse com relação a o A também tem expoente 1, também seria de grau 1 com relação a A, ok? Vamos fazer uma observaçãozinha aqui. Quando o monômio não tem variável, o seu grau é zero. Ó, se ele só tiver um número e não tiver parte literal, o seu grau é zero. Vamos ver um exemplo? Exemplo aqui, ó, 25. Isso aqui é um monômio. O coeficiente numérico dele é 25 e a parte literal dele não existe. É como se fosse a parte literal elevado a zero. Então, por isso, o grau dele é zero. Ó. Monômio de grau zero. Tá tranquilo? Muito fácil, né? O grau de um monômio. Gente, vamos estudar. Pega os exercícios, fazer exercício, porque não adianta ver aqui, entender e não fazer exercício, ok? Um abraço a todos.